A graça e a paz do Senhor. Hoje me deparei com uma notícia relacionada à tragédia que está vivendo o povo gaúcho. E antes de mais nada, quero deixar aqui a minha solidariedade à dor desse povo. E temos orado para que Deus possa levar todo o recurso, toda a condição e todo o sustento necessário e aplacar esse momento difícil de fúria da natureza que nós temos presenciado. Mas me chamou a atenção a experiência, o noticiário onde alguém no meio dos escombros encontra uma Bíblia aberta exatamente no livro de Jó, no capítulo 32, cujo título estava escrito: Deus educa por meio do sofrimento. Alguns podem pensar que há coincidência nessa experiência, mas eu creio plenamente que Deus queria e quer comunicar alguma coisa através dessa experiência. Primeiro, deixar claro para nós, seres humanos, que Deus é soberano e que todas as coisas estão no controle dele e que as coisas que acontecem só podem acontecer por permissão dele e que em meio, sim, aos sofrimentos, Deus também trabalha para educar a sua criatura. É exatamente assim que nós vemos a história de Jó. E eu creio que o propósito de Deus em conceder essa experiência e fazer com que essa experiência fosse noticiada é deixar claro que Deus não está querendo comunicar apenas com o povo gaúcho, mas Deus quer nos alertar para que nós possamos estar atentos, com os nossos ouvidos sensíveis à voz do Todo-Poderoso, que de alguma maneira quer nos ensinar e nos instruir para que possamos avaliar as nossas condutas, as nossas ações diante do mundo em que vivemos. O capítulo 32 é o início do discurso de Eliú, um dos amigos de Jó. Alguns dos seus amigos já tinham tentado convencer Jó de que as coisas estavam acontecendo com ele, todo aquele sofrimento provinha de algum pecado que ele tivesse cometido, mas eles não conseguiram convencer Jó, que insistia em dizer que era inocente. E aí chega exatamente nessa página, nesse capítulo, aonde agora entra um outro amigo, agora o mais jovem, Eliú, na tentativa também de trazer e de levar Jó a compreender as coisas que estavam acontecendo à sua volta. Eu quero ler alguns versículos aqui, porque eu creio que os próprios versículos falarão por si mesmos aquilo que cada um de nós precisamos e devemos ouvir da parte de Deus. O versículo 1 do capítulo 32 diz que Jó insistia em dizer aos seus amigos que ele era inocente. Na verdade, meus amigos, meus irmãos, ouvintes, quem pode, diante do Deus Todo-Poderoso e Justo, se apresentar e dizer que é inocente? Se nós dissermos que somos inocentes, mediante as coisas que às vezes enfrentamos e recebemos, muitas das vezes como essas tragédias
e tantas outras coisas. Mas diante de Deus, todo homem é pecador. E não há um justo, não há quem possa se colocar inocente. Quando o homem se coloca como inocente diante de Deus, ele está dizendo que Deus cometeu pecado, que Deus errou. E é exatamente isso que vai fazer com que Eliú fique indignado. O versículo 2 diz assim: indignou-se Eliú porque Jó se achava mais justo que Deus. Mas não é assim que muitas das vezes os seres humanos se apresentam, achando que estão na condição de colocar Deus no banco do réu e julgar Deus pelas suas ações, como se Deus fosse injusto e o homem justo, e não o contrário. O versículo 3 diz que também indignou-se com os 3 amigos de Jó, porque eles não conseguiram responder os seus argumentos, a fim de demonstrar que Jó estava errado. Eliú diz: eu sou jovem e vocês são idosos, por isso me contive. Os mais velhos devem falar, pois a sabedoria vem com o tempo. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso, que lhe dá entendimento. Nem sempre os de mais idade são sábios. Eliú chega a essa conclusão que é possível percebermos que muitas das vezes o tempo passa para muitas pessoas e essas pessoas, apesar do tempo passar, de se tornarem mais velhos, mais experientes na vida, contudo não conseguem muitos deles se tornarem sábios. Às vezes o homem continua a sua vida toda sem alcançar a sabedoria, mantendo-se na sua arrogância e mantendo-se numa posição de rebeldia diante de Deus. O versículo 18 diz: Eliú, tenho muito a dizer, e o Espírito em mim me impulsiona a falar. Então vamos ouvir o que Eliú disse para Jó e o que Deus tem a dizer para nós através dessas palavras. O versículo 20 diz assim: preciso falar para ter alívio. Não tomarei partido, nem tentarei bajular ninguém, pois se tentasse usar a bajulação, meu Criador logo me destruiria. Eliú se coloca diante de Jó como aquele que estava ali para falar sem tomar partido, mas para falar aquilo que deveria ser dito. Capítulo 33, o versículo 4 diz assim: o Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E o versículo 6 diz assim: você e eu somos iguais diante de Deus. Eu também fui formado do barro. Portanto, não tenha medo de mim. Não serei severo demais com você. Eliú falando com Jó, mediante aquelas tragédias que Jó estava passando. Eliú promete que as suas palavras não seriam palavras duras demais. E ele diz assim no versículo 9: você disse, sou puro e não tenho pecado, sou inocente e não tenho culpa. Mas você está enganado, pois Deus é maior que qualquer ser humano. Sendo assim, por que você o acusa? Por que diz que ele não responde às suas queixas humanas? Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção.
Ele fala em sonhos, em visões durante a noite. Deus os disciplina no leito de enfermidade, com dores constantes nos ossos. Mas, se um dos milhares de anjos do céu aparecer para interceder por alguém e declarar o justo, Deus terá compaixão e dirá: livre-o do túmulo, pois encontrei resgate por sua vida. Podemos dizer aqui, por essa fala, aqui antecipada de Eliú, que há alguém que veio a esse mundo para trazer a condição e o preço do resgate, para que o homem em Cristo pudesse ser declarado justo diante de Deus. Mas a grande questão é quem deu ouvido. E quem está dando ouvido à mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Versículo 29 diz assim: sim, Deus faz essas coisas acontecerem repetidas vezes com as pessoas. Ele as livra da sepultura para que desfrutem a luz da vida. Não é assim que Deus tem feito com muitos? Quantos Deus livrou da sepultura? Aqueles que estão passando no meio, experimentando toda essa tragédia, é verdade, muitos se foram. Mas em meio a muitos que se foram, quantos Deus livrou da sepultura? Quantos Deus deu vida? Mas se você tem algo a dizer, responda, fale, pois quero que seja absolvido. E aí Eliú continua no capítulo 34, dizendo algumas palavras. Ouça-me, vocês que têm entendimento. Deus não peca de forma alguma. O Todo-Poderoso não pratica mal. Ele retribui a cada um de acordo com seus atos. Trata as pessoas como merecem. Você pretende condenar o juiz todo-poderoso? Para Deus, não importa a posição da pessoa. Ele não dá mais atenção aos ricos que aos pobres, pois todos foram criados por Ele. Pois Deus observa como as pessoas vivem e Ele vê tudo o que fazem. Não são as pessoas que decidem o momento em que comparecerão diante de Deus para serem julgados. Preste atenção nessa fala de Eliú. Não são as pessoas que decidem o momento em que comparecerão diante de Deus para serem julgados. Quantas pessoas descobrem, em meio às tragédias ou não, que a sua vida chegou ao fim. Às vezes, muito cedo, mas que chegou o momento de estarem diante do Todo-Poderoso para receber o julgamento. Portanto, não é o homem que decide quanto tempo deve viver nesse mundo, quanto tempo ainda tem de vida. Tudo está na mão de Deus. O tempo pertence a Ele. Ele destrói os poderosos sem consultar a ninguém e põe outros em seu lugar. Ele os castiga em público para que todos os vejam, pois deixaram de segui-lo e não tem respeito algum por seus caminhos. Ele impede que os ímpios governam para que não sejam uma cilada para o povo. Porque ninguém diz a Deus: pequei, mas não voltarei a pecar. Ou, não sei qual foi o meu erro, mostra-me se fiz o mal e deixarei de fazê-lo de imediato. Quantas pessoas jamais dizem com sinceridade diante de Deus essas palavras? Quantas pessoas estão vivendo as suas vidas
Enquanto uma multidão sofre na calamidade no sul do país, uma outra multidão, no mesmo momento, se reúne em torno de um ídolo pop para festejar as coisas mais obscenas e desagradáveis diante dos olhos de Deus. A fala de Eliú é uma fala que nos faz refletir. Por que o homem não seja sincero diante de Deus e diga diante de Deus que realmente pecou e que está disposto a não pecar mais? Ou por que o homem diz diante de Deus com sinceridade: onde está a minha falha que eu não vejo, para que eu possa corrigir os meus atos? Acaso Deus deve apontar a justiça dele, as suas exigências? Você o rejeitou, a escolha é sua e não minha. Compartilhe sua sabedoria conosco. Assim, Jó fala por ignorância, suas palavras não fazem sentido. Jó, você merece o castigo mais severo, pelo modo perverso como falou. Jó estava sendo agora confrontado pelo seu amigo e a forma perversa com que Jó tenta se justificar e acusar Deus. O seu amigo vê que ele merecia aquele castigo, pois o seu pecado acrescentou a rebeldia, não mostra respeito, não para de falar contra Deus. Mas não é assim. Não é assim que a humanidade segue o seu rumo. Não é assim que a maioria segue o seu rumo. Continua agindo na contramão da vontade de Deus. Continua desrespeitando o Todo-Poderoso. Continua desrespeitando aquilo que Deus requer de cada ser humano. Quantos não têm respeito algum pelas coisas de Deus e os demonstram pelos seus atos, pelas suas maneiras de agir diante de Deus e com o seu próximo? É claro que em meio aos que sofrem e que estão e se encontram numa posição de rebeldia diante de Deus, há também aqueles que se dobram diante do Senhor e que reconhecem a soberania de Deus e se curvam diante de Deus e procuram a se achegar mais a Deus, a melhorar os seus caminhos. Quem dera todos nós pudéssemos olhar para aquilo que Deus tem a nos dizer, pudéssemos ter sensibilidade para ouvir a sua voz, quer seja por meio dos sonhos, quer seja por meio da palavra revelada, quer seja por meio das tragédias que Ele permite acontecer. Quem dera todos nós tivéssemos as sensibilidades para entender o que Deus quer nos ensinar. Eliú, no capítulo 35, continua dizendo: se você pecar, em que isso afetará Deus? Não adianta o ser humano se revoltar por não compreender o porquê as coisas acontecem e se revoltar contra Deus e dizer que vai pecar mais e mais. Eliú vai dizer assim: se você pecar, em que isso afetará Deus? Mesmo que peque repetidamente, que efeito terá sobre ele? Se você for justo, isso será um grande presente para ele? O que você tem para lhe dar? Seus pecados só afetam gente como você.
suas boas ações só afetam outros humanos. Ou seja, ele quer dizer que as nossas ações nada pode afetar a Deus, no sentido de que Deus não é influenciado, não se atinge por nada que a sua criatura possa fazer. No entanto, aquele que peca e aquele que faz o bem, ele faz aquilo que vai se retribuir como bem para a sua própria vida, porque Deus trará a recompensa diante de cada ação, diante de cada atitude que o ser humano tenha diante para com Deus e para com seu próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Assim que Deus espera que cada ser humano possa avaliar as suas condições, as nossas condições, e procurarmos entender que às vezes estamos muito longe daquilo que Deus espera de cada um de nós. Eliú continua dizendo: é errado, porém, dizer que Deus não ouve e afirmar que o Todo-Poderoso não se importa, porque em meio às aflições é assim que muitas das vezes as pessoas reagem, dizendo que Deus não ouve as suas orações, que Deus não ouve o seu clamor, que Deus não se importa com o sofrimento. Não, é errado fazer isso, porque Deus ouve o clamor do necessitado, Deus ouve aquele que se arrepende, e Deus se importa com o ser humano. E se importa tanto que muitas das vezes Ele permite que a dor chegue ao ser humano, cujo coração está tão endurecido para ouvi-lo de outra forma, para que em meio às vezes ao sofrimento, o ser humano possa se dobrar diante do Todo-Poderoso e se render diante de Deus. Portanto, a fala de Eliú continua nos ensinando muito. Se obedecerem e servirem a Deus, ele vai dizer, serão abençoados com prosperidade a vida inteira. Todos os seus dias serão agradáveis. Pois os ímpios são cheios de ressentimento. Mesmo quando Deus os castiga, não clamam por socorro. Morrem em plena juventude, depois de desperdiçar a vida em imoralidade. Mas por meio do sofrimento, ele livra os que sofrem, e por meio da adversidade, obtém a sua atenção. Jó, Deus também quer afastá-lo do sofrimento, levá-lo a um lugar onde não há aflição. Sabe, diante dessas falas aqui de Eliú para Jó, eu quero dizer para você que me ouve e que está em aflição nesse momento, Deus se importa. Deus se importa com a sua vida. Deus quer te levar a um lugar aonde não há aflição. E aonde não há aflição, esse lugar é a eternidade que Deus reserva para aqueles que depositam nele a confiança e a esperança e que coloca em Cristo Jesus, o único Salvador, a esperança de vida eterna. Aquele que se entrega a Cristo Jesus será conduzido a um lugar onde não há aflição. Eliú continua no seu discurso dizendo: tome cuidado para que a riqueza não o seduza. Não deixe que o suborno o leve a pecar. Ora, mas não é exatamente isso que muitos têm experimentado? Quantos estão fazendo da riqueza o seu Deus? Quantos estão sendo seduzidos pela riqueza e aceitando muitas das vezes suborno?
e com isso cometendo o pecado. Fiquem atentos, continua Eliú, afastem-se do mal, pois Deus enviou esse sofrimento para guardá-lo de uma vida de maldade. Deus é muito poderoso. Quem é mestre como ele? Ninguém pode lhe ordenar o que fazer e nem lhe dizer: agiste mal. Deus é tão grande que não podemos compreender e não há como calcular os anos da sua existência. Enche as mãos de relâmpagos e atira cada um em seu alvo. O trovão anuncia a sua presença e a tempestade as ira indignada. Deus faz tudo isso para castigar as pessoas e para mostrar o seu amor. Pode parecer estranho, castigo e amor. Como pode um Deus que ama castigar? Mas é exatamente assim que a Bíblia apresenta Deus. O Deus que castiga é o Deus que ama. E o Deus que ama castiga, porque para que pelo meio do castigo ele possa levar o homem ao arrependimento e ao conserto com ele. E daí uma grande vitória, que é a segurança de vida eterna. Da mesma forma, o Senhor, o Todo-Poderoso, está além da nossa compreensão. Apesar de seu grande poder, ninguém oprime em sua justiça e retidão, pois isso é toda parte. Em toda parte as pessoas o temem, todos os sábios lhe mostram devoção. Ou seja, Eliú termina o seu discurso dizendo exatamente que Deus espera, o Todo-Poderoso espera que as pessoas possam chegar a essa conclusão de que o temor de Deus deve ser o princípio da sabedoria. E é exatamente por isso que diz assim: por isso, em toda parte, as pessoas o temem, todos os sábios lhe mostram devoção. Aquele que alcança, que teme a Deus, é aquele que adquire sabedoria. E aquele que adquire sabedoria é aquele que demonstra devoção sincera para com Deus. Que por meio desses ensinos e dessas palavras, em meio ao sofrimento de um povo em que nós estamos conduídos pelas aflições, e que não se limita apenas a essa população, e sabemos que muitos outros lugares também experimentam e continuarão experimentando as aflições desta vida. Mas podemos dizer que as aflições desse tempo presente jamais irão comparar com a glória que está sendo preparada, que Deus preparou e que há de ser revelada para com aqueles que em Cristo Jesus depositaram a sua confiança. Termino aqui essas palavras de Eliú para que todos nós possamos refletir mediante essas palavras o que Deus quer nos ensinar. E que Deus nos ajude, e que Deus abençoe o povo gaúcho, que Deus nos abençoe no meio do sofrimento, que cada um possa aprender a ouvir a Deus e o que Deus tem a dizer. E que nós, seres humanos, em todas as partes do mundo, possamos nos voltar mais para Deus e com amor sincero para com Deus e para com o próximo, lutar e trabalhar para que tenhamos uma vida melhor. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.